Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa ciência que está por toda parte, mas que a gente quase nunca vê. Sabe, desde a pizza que chega quentinha na sua casa até aquelas cadeias logísticas gigantes que movem o mundo, tudo isso depende da roteirização. É um quebra-cabeça fascinante que está rolando agora em todo lugar. Parece que sim, né? Afinal, todo mundo aqui usa um Waze ou Google Maps da vida. Mas olha, quando o negócio é profissional com uma frota inteira, dezenas, às vezes centenas de paradas e um monte de regras, a história é bem mais complexa. Então, o ponto principal é este aqui. Roteirização não é só achar o caminho mais curto. É tipo uma dança matemática para encontrar o caminho mais eficiente para a frota inteira. Tem que equilibrar custo, tempo, as regras do negócio. É um jogo de otimização onde tem muito, mas muito dinheiro envolvido. Para a gente entender a roteirização de hoje em dia, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e conhecer o avô matemático dela. Um problema clássico que parece super simples, mas só parece. Parece fácil, não é mesmo? Um único vendedor, uma lista de cidades. Qual o problema? O desafio é que, conforme a gente aumenta o número de cidades, o número de rotas possíveis, nossa, ele explode de um jeito que a nossa intuição simplesmente não consegue acompanhar. E aqui vem o impacto. Se a gente tiver só 20 cidades, o número de rotas possíveis é esse aí, mais de 120 quatrilhões. É um número tão, mas tão grande que nem os supercomputadores mais potentes do mundo conseguiriam testar todas as opções. Isso dá uma noção da escala do desafio, né? E é aqui que a gente sai da teoria e pisa no mundo real. O problema de roteamento de veículos, ou VRP, pega essa ideia do caixeiro viajante e joga ela na prática, com vários veículos saindo de um mesmo lugar para atender um monte de clientes diferentes. E é aqui que a coisa fica divertida. Porque, vamos combinar, o mundo real não é um problema matemático, bonitinho e organizado. Ele vai adicionando camadas e mais camadas de restrições que transformam o VRP numa verdadeira sopa de letrinhas de desafios. Primeiro de tudo, capacidade. Um caminhão, obviamente, não é um saco sem fundo. Cada veículo tem um limite, seja de peso ou de volume. Então, não dá para sair adicionando paradas numa rota para sempre. Depois vem o fator tempo. Muitos clientes, principalmente empresas, só podem receber entregas em horários bem específicos, as famosas janelas e tempo. E isso, claro, muda completamente a ordem e até se uma rota é possível ou não. E se a operação não tiver um, mas vários depósitos? Aí o problema dobra de tamanho. Não é só qual a melhor rota, mas também de qual depósito cada veículo tem que sair para ser mais eficiente. Complicado, né? E para fechar, a logística não é uma via de mão única. Muitas vezes o veículo precisa entregar um produto e ali na mesma rota já coletar uma devolução ou um item para conserto. E isso é o que a gente chama de logística reversa e adiciona mais uma camada de complexidade no planejamento. Bom, teoria é legal, mas como que isso funciona na vida real? Vamos agora para um exemplo bem concreto para ver como um algoritmo famoso resolve esse quebra-cabeça, passo a passo. Esse método usa uma lógica que é simplesmente genial e um pouco contraintuitiva. Para achar a melhor solução, ele começa com o pior cenário que existe. A partir daí, ele vai calculando quanto dá para economizar cada passo. O processo é bem direto, na verdade. Começa na pior situação imaginável, depois calcula o que se ganha juntando as rotas, monta um novo caminho e, no final, a gente vê o resultado. Vamos ver como isso transforma um plano que seria caótico em algo super eficiente. Então vamos lá. Nosso cenário é o seguinte. Uma loja de e-commerce precisa entregar 3 geladeiras. Uma para o cliente A, uma para o B e uma para o C. Aqui a gente tem o depósito e as distâncias entre todos os pontos. O pior plano possível, que é o nosso ponto de partida, seria mandar um caminhão para cada cliente. Cada um vai e volta, é um desperdício gigantesco de recurso, mas serve como a nossa base para calcular tudo. Se a gente somar tudo, essa abordagem inicial custaria para a empresa 90 quilômetros de viagem. Guarda bem esse número, porque é ele que a gente vai, destruir. Agora, vem a mágica. O algoritmo calcula a economia de combinar as paradas. Por exemplo, se a gente ligar os clientes B e C, o sistema evita que um caminhão tenha que voltar para o depósito depois de B, para só então sair de novo para C. Essa conexão, sozinha, já economiza 23 quilômetros. É a melhor opção de todas. A regra é bem simples. O algoritmo sempre começa pela ligação que gera maior economia. No nosso caso, entre B e C. Depois, ele procura a próxima melhor conexão para adicionar na rota, que é a ligação AB. Juntando tudo, ele forma uma rota única, super otimizada.
E o resultado, a nova distância total com um único caminhão fazendo a rota depósito CBA depósito é de só 50 quilômetros. Esse é o grande momento da otimização, aquele ahá. Olha só, esse gráfico mostra o impacto de um jeito muito claro, muito poderoso. A gente saiu de 90 para 50 quilômetros. É uma redução de quase 45%. E tudo isso aplicando uma lógica matemática. Agora imagina o impacto disso numa escala de milhares de entregas por dia. É impressionante. E claro, a história não acaba aqui. A tecnologia continua empurrando os limites do que é possível fazer na roteirização. Hoje em dia, os sistemas conseguem ajustar as rotas em tempo real por causa de um acidente. Por exemplo, eles aprendem com dados do passado para prever melhor o tempo de descarga num cliente e até usam sensores para garantir que o motorista está seguindo o plano direitinho na rua. Então, da próxima vez que uma encomenda chegar na sua casa, lembre-se, por trás daquela simplicidade toda existe um balé complexo de matemática e tecnologia. É um labirinto invisível de otimização que garante que o nosso mundo continue girando de um jeito cada vez mais eficiente.